efetivamente o fascismo é a partir da organização popular nas ruas, da organização popular na realidade. Porque o social-liberalismo não vai fazer isso. Mas também não cabe a ele. Não é essa a tarefa histórica do social-liberal. Não é a tarefa histórica do social-democrata organizar a classe trabalhadora, colocá-la na rua e fazer com que ela possa pensar e agir em direção a um projeto. Uma pausazinha. Que organização da classe trabalhadora, meu amigo, existe por parte dessas pessoas? Sinceramente, a classe trabalhadora não tem a menor ideia da existência deste... Não só do Gaio Fato... Do PCB, dessas coisas. A classe trabalhadora não sabe da existência de você. Não há organização da classe trabalhadora. Isso não existe. Entendeu? Você teria que mostrar que, não, tem uma organização pujante, agora a classe trabalhadora tem pra cá. Não tem nada, cara. Os caras ficam falando de classe trabalhadora a partir de uma abstração teórica. Continua? Boa, vai. Tô feliz que você voltou a reagir comunista, Ricardo. Você gosta. Projeto que visa a emancipação. Essa não é a tarefa histórica deles. Essa é a nossa tarefa histórica. E como essa é a nossa tarefa histórica, cabe a gente, dentro das nossas capacidades, dentro das nossas possibilidades, nos mobilizarmos para a gente poder abraçar essa tarefa. Para a gente abraçar esse processo. Porque se ele não for abraçado, ele abraça a gente. É aquela ideia. Se você não abraçar o papo abraça você. Um abraço é uma coisa bionívoca, né? Se você tá abraçando, ele tá lhe abraçando também. Se a gente não tomar essa iniciativa, a partir das nossas realidades, a nossa tarefa histórica vai estar em risco. E mais uma vez, talvez ainda pior, a classe trabalhadora sofra os danos e sofra todas as mortes que o projeto capitalista coloca na nossa frente. Que aí você vai defender. Que são baseados na exploração, que são baseados na destruição, que são baseados numa sanha pelo lucro que é interminável. Numa lógica em que, enquanto na pandemia a gente teve o crescimento do número de bilionários no Brasil, 33 milhões de pessoas passam fome grave. Porque fome mesmo é mais da metade da população. Insegurança alimentar grave são 33 milhões. Mas fome, pular uma refeição, são 110 milhões de pessoas. 110 milhões. É a nossa tarefa histórica. 110 milhões de brasileiros estão passando fome, cara. É complicado, cara. É complicado. Esse cara dá aula no Liceu Pasteur, lá na Vila Mariana, pra elite paulistana. Uma coisa que eu tenho curiosidade... É ensino médio ou é faculdade? Deve ser ensino médio. Uma coisa que eu tenho curiosidade era saber, assim, perguntar. Claro, isso eu nunca vou conseguir porque o cara nunca vai me dizer a real. Mas para um quadro experiente do PT, que tem trabalho real de partido já há muito tempo, sei lá, uma Gleisi Hoffmann na vida, o que acha dessas pessoas? Porque não é possível que leve a sério. Porque assim, o PT realmente é um partido que tem, assim, tem uma presença na realidade. Isso é indiscutível. Tem a CUT, tem vários movimentos sociais, partido que fez presidentes, enfim. É um partido realmente que tá... O que eles acham dessa galera aí? Tipo, eles têm algum tipo de respeito? Acha que isso indica alguma coisa? Porque, não sei, parece uma coisa tão caricatural, cara. Um negócio tão fora da realidade. Tipo... O que o cara tá falando aí? Que ele vai organizar a classe trabalhadora. Aí vem com essas coisas assim, olha, eu ando muito de saco cheio de fazer qualquer tipo de defesa do capitalismo. Mas sabe, ficar com essa conversinha que o capitalismo tá matando. Sabe, outra coisa, vai revogar o capitalismo. E nunca o padrão de vida foi tão alto no mundo, cara. Ele está mentindo. As pessoas agora, assim, não sei se tá acompanhando todo esse boom da Índia. Aliás, nós somos os primeiros no Brasil a ficar falando do boom da Índia, né? Fizeram uma revista disso. Não tô falando que os outros se inspiraram na Valete, mas, enfim... Cara, as pessoas na Índia comiam muito mal. Na Índia se tinha algumas centenas de milhões de pessoas comendo muito mal. E elas estão ascendendo, assim, em alta velocidade. Na África isso está acontecendo também. E não foi por causa de uma revolução tocada por gaiofatos indianos e africanos agora, cara. Foi, assim, fica essa conversa, sabe? Essa conversa... A gente pode ver um monte de defeito no capitalismo, sociedade pós-moderna. Agora, meu, essa porra põe comida na mesa assim, velho. Põe. Pois, não tem como negar. Conduzir a nossa classe à revolução. Talvez ela não aconteça hoje, ela não aconteça amanhã. Talvez. Mas é preciso que a gente possa acreditar firmemente nisso. Porque o social-liberalismo nos ensina que a gente não pode acreditar. O social-liberalismo nos ensina que sonhar não vale a pena. E assim, da mesma forma como Lenin disse, é preciso que a gente possa mobilizar as nossas práticas, mobilizar nossas intenções e a gente possa incendiar os nossos sonhos. Não em direção a um outro futuro, em direção a um novo presente que acontece agora. É isso. Obrigado. Gente, esse discurso eu já vi sair da boca de tantos estudantes,
Mesmo papo. Mesmo Só falta falar, sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é uma realidade. Quem nunca vê essas babaquices, essas poetizações? Tipo, parece que foi feito pelo ChatGPT, né? Isso, sabe, o discurso comunista genérico, o futuro você não vai sonhar, ouse construir o presente. Tá, vamos mobilizar. Aí ele vai mobilizar um trabalhador. Quando ele chegou num trabalhador, sabe, estou mobilizando você, trabalhador. Sabe? Ei, trabalhador, vem cá. E sabe o que é o pior? O primeiro comentário que tá ali é um cara tirando meio que uma onda. Tá, meu querido, e o que o PCB fez por essas pessoas passando fome na pandemia? Só pra dar ideia, muita igreja evangélica aqui em Porto Alegre acolheu, deu comida e tentou dar emprego. Não sou evangélico, muito menos de direita, mas vamos pensar onde estamos errando, né? É porque as igrejas evangélicas, elas existem, né? Elas são uma força social real, com capilaridade real na sociedade, né? E esse partido não tem. Tá, mas sabe o que não é chato? Porque o Garrafato é muito chato. As pessoas no chat odeiam o Garrafato. Sabe quem não é chato? O Ian Neves. O Ian Neves é muito... Gente, eu gosto de verdade do Ian Neves, assim. O que foi que ele... Tem um vídeo dele. Que eu quero que você veja, Ricardo Almeida. Eu vejo. Assim, tá eu mandando? preciso que você assista esse vídeo. Manda aí. De verdade. Cadê? Vou pegar aqui, ó. Só... Ele tá engraçado com essa ele usa essa peruquinha. Tá. Aliens. Na real, mais precisamente, trotskismo e aliens. Se você achava que o trotskismo não conseguia ficar mais desconectado da realidade, é porque você não conhece um cara chamado Juan Posadas. Claro, Posadas é um trotskista argentino que tem um pensamento incomum, pra dizer o mínimo. Um dos textos mais famosos dele chama, abre aspas, Discos Voadores, o processo da matéria e da energia, ciência, a luta revolucionária da classe trabalhadora e o futuro socialista da humanidade. Fecha aspas. A tese desse texto é tão insana quanto ela é, na real, interessante. Vamos acompanhar o raciocínio do cara. O comunismo é uma etapa mais produtiva que o capitalismo, certo? Se nós temos aliens que conseguem chegar até nós, significa que de alguma forma eles superaram o capitalismo, seja lá de onde eles vieram, certo? Ou seja, esses aliens têm um modo de produção melhor que o capitalismo. Talvez algo parecido com o comunismo. Só que aí que vem o pulo do gato. Pro Posadas, a gente já tem provas irrefutáveis de que a gente foi visitado por aliens. E qual é a razão da gente não saber disso? É porque o governo dos Estados Unidos e dos estados capitalistas quer esconder de você. E por que ele quer esconder de você? Porque se a humanidade perceber que o capitalismo foi superado no espaço, ela vai fazer uma revolução aqui na Terra também, vai derrubar o capitalismo aqui. Ou seja, se você já leu a Revolução Permanente do Trotsky, é a Revolução Permanente Galáctica. Só que o trotskismo dele não aparece só aí. Segundo Posadas, a União Soviética, que ainda existia naquela época, também sabia que existiam aliens. Só que a União Soviética queria esconder a existência de aliens da população, porque se a população descobrisse que os aliens são os verdadeiros socialistas, eles iam derrubar a burocracia stalinista. Inclusive, o Brasil chegou a ter um partido posadista chamado PORT, Partido Operário Revolucionário Trotskista. Por isso que a gente consegue até encontrar alguns livros do Posadas em português. E vai por mim, aliens é uma das doideiras do cara, tá? Não é a única e não é nem a pior. Se você tiver a curiosidade de ver uma leitura desse texto do Posadas, dá uma olhada aqui nos comentários que tem um link de eu lendo junto com o João Carvalho. Ricardo Almeida. Assim, ele não tá comprando a teoria, né? Ele tá Sim. fazendo pouco caso, tá Mas dizendo que os trotskistas são abestalhados. Eu queria perguntar a você, aliens são socialistas? O que eu posso falar sobre isso, cara? Nossa, assim, eu não conheço a teoria desse cara. Marxismo mas e você alien. sabe que eu já tinha ouvido falar disso? Eu já ouvi falar dessa teoria. Porque eu tenho um amigo que ele é comunista, muito comunista, e aí ele me falou que tinha essa teoria, a teoria do socialismo intergaláctico, e ele tava me explicando a teoria e tal, que fora do planeta talvez existam socialistas e os aliens são socialistas e tal. Assim, isso é completamente ridículo, né? Porque se houvesse um extraterrestre, provavelmente qualquer tipo de sistema de organização dos extraterrestres não se assemelharia em nada aos sistemas de organização dos terráqueos. Então, não seriam os mesmos conceitos, tipo, não, é uma propriedade comum, coletiva. Uai, mas ele tem linguagem pra entender o que é comum, coletividade. Tipo, não, que superou a alienação do trabalho. Uai, mas eles têm trabalho? Que isso? Claro que não, pô. Os animais não são socialistas, quer dizer, seres fora da Terra provavelmente teriam com outra organização. Muito difícil de imaginar. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu não acredito nessas narrativas de extraterrestres, porque eu acho que quase todas as narrativas que eu vejo de ET, que você ouve por aí, os ETs sempre se parecem muito com pessoas. Sim. Eles sempre têm objetivos parecidos. Eles querem colonizar as coisas, eles querem vir e, sei lá, depredar, ou então eles querem ajudar. Eles querem nos educar. Eles são altruístas, eles têm sentimentos muito humanos, né? Só uma pessoa evoluída. Com formato engraçado. É isso. Um humano com formato, com uma cabeça grande, verde e tal, com olhos esquisitos. Pô, isso não tem o menor sentido, cara. Você tá falando de um ser que existe num outro planeta. Esse ser, né, se a gente for fazer um exercício de imaginação, ele deve ser muito mais diferente
do que qualquer ser que existe nesse planeta. Então, a distância entre o humano e um ser extraterrestre provavelmente é maior do que a que existe entre o humano e um fungo, e uma planta. É mais heterodoxo, é mais diferente, heterônomo, entendeu? Pra falar assim, as pessoas que imaginam que os ETs são humanoides, eles acham que é uma espécie de um processo de convergência na evolução ocorrendo no universo, que vai dar nisso, mas não é exatamente assim. Assim, o caso humano, assim, nós éramos um primata. Então as características ali, um bicho meio bípede e tal, com polegar opositor e tal. Que o ET é parecido com isso. Exato, o ET não precisa ter ido nessa linha. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você imagina assim, algum tipo de membro que possa segurar ferramentas. Isso é uma característica bem humana. Nossa mão ela é muito precisa, né? Muito delicada. Polegar opositor pra apertar, segurar e tal. A galera entrando no clube por causa dos ETs, hein? É, vamos o continuar ET o foi assunto. bom. Vocês estão gostando do papo ET? Então vamos viajar aqui no papo ET. Capacidade de comunicação e uma inteligência não apenas para processamento de dados, entendimento da realidade, mas com capacidade imaginativa. Você pode ter isso com inúmeros formatos. Você pode ter inúmeros formatos, assim, com inúmeras composições químicas e tal. Você falar desses 3 pressupostos aqui bem interessantes pra você ser um ser tipo a gente. E olha que você pode ser inteligente e não ser tipo a gente. Mas Sim, falar lógico. pra ficar uma coisa já assim, que a gente compreenderia. Né? Membros capazes de usar ferramentas, capacidade de comunicação e alta capacidade de processamento, raciocínio e imaginação, realmente você não precisa ter o nosso formato. Você não precisa ter o nosso formato. Mesmo. Então, a imaginação que a galera tem do ET não é muito bem imaginada. Teve um filme... A Chegada. Esse é bom. A Chegada. Esse Bem é um dos raros filmes bons. Esse filme é bom. Por linguagem. É esse, não. Esse filme é bom. Da Eu teoria do sabia. Wolf Sapir, eu acho. Que esse filme é bem bom. Que eles vêm aqui, eles mudam a linguagem humana, né? O humano começa a colocar o tempo dentro da linguagem, a coisa fica meio... Exatamente. E no final a mulher estava falando sobre o futuro dela e não sobre o passado. Sim. Esse filme é interessante, porque realmente o ET a concepção do ET ali é muito diferente. Os ETs, o resto dos ETs é tipo, mano, só uns humanoides. É, tipo Alien. É tipo chato. E outra coisa, assim, uma coisa que é muito real, o cara viaja o espaço todo, tipo, eu preciso de recursos naturais. Sério. O cara conseguiu, sei lá, uma fissão nuclear. O cara fez uma dobra temporal e ele não tem água no planeta dele. Eu já vi umas pessoas assim, pô, você não tem água? Água! Você precisa ir lá fazer pra pegar água. Pô, você faria a água. Exato. Lá, você faria qualquer coisa, na realidade. Hidrogênio, né? Pô, meu Deus. E os caras, não, preciso de água. Outra coisa também, essa concepção que as pessoas têm do ET. Elas concebem que a tecnologia é uma realidade universal de todos os seres organizados. Então, quer dizer, o ET ele vai ter uma coisa cujo conceito é uma tecnologia avançada. Sim. Não! Ele pode ter algo que você não vai conseguir nem nomear. Sim. Outra coisa, os ETs, eles enxergam o mundo como se eles tivessem os 5 sentidos iguais a gente. Nossa, grande ponto. Pelo amor de Deus, os animais não são assim. Você vai, o espectro de visão, né, de uma abelha, de um leão e tal, é muito distinto do nosso. Eles não têm uma imagem do mundo que é igual a gente. Não é tipo, chega aqui a abelha e ela olha essa sala e aí vê o Renan com essa cara, com óculos, dizendo, não, seu tênis é branco. Não é assim, cara. A maneira como o mundo chega nos outros seres orgânicos da natureza, que são os seres que estão na Terra, neste planeta, já é muito diferente. Então eu presumiria que se o ser vem de um outro planeta, portanto com uma evolução orgânica muito distinta, porque ele está submetido a condições de gravidade, de temperatura totalmente diferentes de todos os animais que existem na Terra, a percepção dele de mundo vai ser completamente diferente. Ele pode ter sentidos que nós não podemos sequer conceber. Exatamente. Nós temos 5 sentidos. Quem diz que existem só 5 sentidos? Ele pode ter 7 sentidos. Os sentidos você não vai nem entender o que é o sentido. Por exemplo, o morcego. O morcego tem um sonar. Isso, ia falar do golfinho também que tem. É a mesma coisa. Você percebe o mundo físico ao seu redor de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. E a organização dos fungos subterrânea, a forma como eles conseguem criar esses vasos comunicantes por baixo da terra e tal. Isso tudo na Terra. Então, olha o grau de variação que existe de percepção de mundo, de concepção, que existe dentro da Terra. Então, novamente, é de se presumir que, sendo fora da Terra, esse grau seja muito mais acentuado.
Ou seja, o que nós teríamos, se houvesse, se tivesse a comunicação, seria um choque epistemológico gigantesco, na realidade. E outra coisa, também se presume que, os ETs têm inteligência mais avançada. Beleza, vamos supor que eles tenham inteligência mais avançada. Mas quem diz que você vai conseguir aferir o que é uma inteligência mais avançada do que a sua? Não é como se existisse um gradiente de inteligência onde você compreendesse o que é uma inteligência mais avançada e você pudesse dizer, não, aqui tem uma inteligência mais avançada. Uma barata que olha pra você, ela não sabe que você tem uma inteligência mais avançada do que ela. Não existe isso. Ela olha assim, o ser humano, não, ele é mais esperto que eu, né? Eu não construí nada, eles construíram essa casa. Não é assim, velho. Ele não tem, não tem barata, essa... assim, a gente é muito primitivo lá. Como é que resolve isso aqui? Como é que resolve? Não é assim. O que se chamaria de inteligência mais avançada são coisas que não dá nem pra gente falar. Que estaria além da nossa linguagem, que estaria além da nossa concepção mental. A gente não conseguiria conceber. Existe agora a possibilidade, talvez, se for criada uma inteligência artificial forte, se todos os sonhos desses utopistas da inteligência artificial se revelarem verdadeiros, de você ter no mundo aqui uma inteligência que não funciona como a humana, fazendo coisas que para nós seriam absolutamente inconcebíveis. Isso talvez seja possível. E aí talvez seja possível a gente ver certos processos de transformação do mundo que serão para sempre, inexplicáveis à luz da cognição humana. E isso pareceria para nós, eu já pensei muito nessa possibilidade, isso pareceria para nós uma espécie de milagre. Sim. Sabia? Porque a gente veria, por exemplo, uma transformação no mundo operada por uma inteligência artificial forte e seria completamente inconcebível como partiu-se do estado A para o estado B, a sua cognição não alcançaria, e aí você simplesmente veria o estado B surgir na sua frente como se fosse um milagre. Eu pensei muito nessa possibilidade. A gente teria uma sensação, provavelmente, muito mais forte e estranha se nós víssemos algum tipo de processo de transformação de estado de coisas operados por inteligências alienígenas. Ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.